Já alguma vez pararam para pensar no poder que há em dizer exatamente aquilo que pensamos? Na força incrível que uma simples ideia pode ter quando é partilhada ao ponto de mudar o mundo? Bem, acreditem ou não, há quase 300 anos, em França, houve um homem que decidiu que valia a pena arriscar literalmente tudo, até a própria liberdade, por essa mesma ideia. E esse homem era Voltaire. Hoje vamos mergulhar na história deste verdadeiro rebelde com uma causa. Uma causa muito, muito clara. A luta pela liberdade de pensamento e de expressão. Ok, vamos começar pelo início, pelos seus anos de formação. Como é que um jovem se transforma num dos pensadores mais destemidos de toda a história? Ora bem, o seu nome de nascença era François-Marie Arouet. Nasceu em Paris em 1694. E desde muito cedo era óbvio que ele tinha uma inteligência fora do normal e um talento especial para a escrita. O problema é que o seu talento era também bastante afiado e crítico. Tão crítico que, em 1717, a sua caneta levou diretamente para a famosa prisão da Bastilha, logo pela primeira vez. E qual era a sua principal arma? A sátira. Pensem nisto, é como se fossem os memes ou as diss tracks do século XVIII. Ele usava o humor, a ironia, para criticar as pessoas no poder, para expor o quão ridículas eram certas ideias ou atitudes. Era genial. Mas acham que ser preso o silenciou? Nada disso. Pelo contrário, ser, digamos, cancelado e forçado ao exílio acabou por ser o empurrão que ele precisava para desenvolver as suas maiores e mais revolucionárias ideias. Então, depois de um desentendimento com um nobre, Voltaire teve de fugir para a Inglaterra. E o que ele encontrou lá foi um verdadeiro choque. De um lado, tínhamos a França do poder absoluto, da censura fortíssima, onde os críticos eram perseguidos, e do outro, de repente, ele vê a Inglaterra. Um lugar com muito mais liberdade de expressão, onde cientistas como Isaac Newton eram vistos como heróis e o debate de ideias era normal. Essa experiência mudou para sempre. Foi ali que ele percebeu que o verdadeiro progresso não vinha de seguir tradições cegas ou de obedecer a uma autoridade sem questionar. Não, vinha da razão, da ciência, do debate livre de ideias. Era esse o verdadeiro motor para fazer uma sociedade avançar. E foi isto que o levou a afinar as suas principais armas filosóficas, as suas superpotências, por assim dizer, que ele usou para tentar mudar o mundo: a razão e a tolerância. Então, o que era a razão para ele? Basicamente, era a capacidade de pensar de forma lógica, de questionar tudo e procurar provas. Em vez de se aceitar uma coisa só porque, sempre foi assim, a razão obriga-nos a perguntar porquê. Para ele, era como uma luz a guiar a humanidade para fora da escuridão da superstição e da ignorância. E a outra superpotência era a tolerância, que é, no fundo, o respeito pelas crenças e opiniões dos outros, mesmo que sejam completamente diferentes das nossas. Ele via o fanatismo, aquela certeza cega e absoluta de que só nós é que estamos certos, como uma espécie de doença social. E a tolerância era a cura. E todo o seu pensamento pode ser resumido naquela famosa frase que lhe é atribuída: posso não concordar com o que diz, mas defenderei até a morte o seu direito de o dizer. Esta ideia, pensem bem, é a base da liberdade de expressão que tanto valorizamos hoje. É a noção de que ninguém deve ser perseguido ou calado só por ter uma opinião diferente. Mas atenção, o Voltaire não ficava só pelas ideias e pelos livros. Ele usou a sua fama e, claro, a sua caneta como verdadeiras armas para lutar contra injustiças bem reais que afetavam pessoas de carne e osso. Um dos casos mais conhecidos que ele defendeu foi o de um homem chamado Jean Calles. Era um comerciante que foi acusado, torturado e, por fim, executado de forma completamente injusta. Tudo por causa do preconceito religioso que existia na sua comunidade. Então, Voltaire investigou o caso a fundo e percebeu que não havia provas. A acusação era falsa. E o que é que ele fez? Lançou uma campanha gigante. Começou a escrever panfletos, cartas, a falar com toda a gente importante, mobilizando a opinião pública por toda a Europa. E o resultado foi incrível. Conseguiu que o verdito fosse anulado e que o nome de Jean Calage fosse limpo, mesmo que postumadamente. Foi uma vitória estrondosa da palavra escrita contra um sistema judicial corrupto. Isto leva-nos à parte final, o seu legado. Afinal de contas, por que é que ainda hoje falamos de um pensador do século XVIII? O que é que ele tem a ver connosco? Bem, o impacto dele foi gigante. As suas ideias inspiraram documentos tão importantes como a Declaração dos Direitos do Homem.
A liberdade de expressão e de imprensa que hoje nos parece tão normal tem raízes profundas no que ele defendeu. E talvez o mais importante de tudo, ele mostrou que uma pessoa, um cidadão, armado apenas com a sua razão e uma caneta, pode sim desafiar o poder e lutar contra a tirania. E sabem que mais? Depois de quase 30 anos fora, Voltaire regressou finalmente a Paris em 1778. E a recepção que teve não foi a de um criminoso, mas sim a de um herói nacional. A cidade parou para o aclamar. Faleceu pouco tempo depois, aos 83 anos, deixando para trás um legado que, literalmente, ia abalmar o mundo. E agora fica a pergunta para pensarmos um pouco. Se Voltaire vivesse nos nossos dias, com acesso à internet, às redes sociais, que injustiças é que ele estaria a combater com a sua caneta? Que poderes ele estaria a criticar? A luta dele continua, sem dúvida, muito relevante. A questão é, quem continua essa luta hoje? Fica no ar.